Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Gente, hoje eu vou trazer outra historinha aí, tá? Dos fatos desconhecidos, ok? Então, é assim, o nome do título é 13 produtos que você deixaria de comprar depois de saber que são. Vamos ver o que a gente pode deixar de comprar aí, né, gente? Também não sei do que se trata, vamos ver? Você já parou para pensar de que são realmente feitos os produtos que você consome? Por exemplo, um simples sorvete de casquinha. Geralmente é feito à base de creme, leite e açúcar e pode, em alguns casos, até conter ovos. O que provavelmente você não sabe é que muitos contêm castório, uma secreção presente na parte traseira dos castores, se é que vocês me entendem. Essa secreção é usada para impermeabilizar o pelo do animal e, como ingrediente, serve para dar o aroma natural da baunilha e de outros produtos como perfumes. Eu sou o Ivan Lima e vou te mostrar produtos que talvez você deixaria de comprar depois de saber de que são feitos. Cosméticos. Vários produtos de maquiagem e higiene pessoal possuem o ácido esteárico. Este é considerado um ácido graxo, derivado de banha, ou, como conhecemos melhor, da gordura do porco, ou também sebo, que é exatamente a gordura derivada da carne do boi ou carneiro. O ácido esteárico é produzido por meio de fervura das carcaças de animais e é bastante usado na produção de cosméticos. Algumas marcas já utilizaram a versão sintética desse ácido, enquanto outras são vegan friendly e preferem o convencional. Mas, para ter certeza de que você não está consumindo produtos que contenham derivados de animais, é preciso que a empresa informe que se trata de um produto orgânico ou vegano. Caso contrário, é preciso confirmar com a fabricante para saber qual a verdadeira origem do ingrediente. Colágeno. Ainda no universo da beleza, o colágeno é obtido através da fervura de peles, ligamentos, tendões e ossos de bois e porcos. Muito conhecido por ser uma substância que ajuda na elasticidade da pele, a substância é muito usada em produtos anti-envelhecimento. Inclusive, não é nada barata. Já na indústria de alimentos, o colágeno é um dos principais ingredientes da gelatina. Balas gelatinosas e doces considerados caseiros, como a Maria Mole. A alternativa com nutrientes mais próximos do colágeno, de origem animal, é a goma agar-agar, que é derivada de algas marinhas, muito usadas pelos asiáticos. Essa goma, inclusive, vem sendo implementada no Brasil aos poucos. Na lista de ingredientes dos produtos, o componente chinês pode aparecer listado como gelatina ou colágeno. Queijos. De forma geral, para se produzir queijos, é preciso que haja fermentação. E essa fermentação é feita a partir de uma enzima chamada coalho. E não é somente o queijo coalho, mas qualquer queijo. Todos eles precisam dessa bactéria para serem feitos. O problema é que o coalho é produzido no estômago dos bezerros. Não precisamos entrar em detalhes para dizer como essa enzima é retirada de lá, certo? Mas esse é um método controverso, que é utilizado para acelerar o processo de produção de queijos industrializados. Antigamente, lá no tempo dos nossos avós, não se encontrava coalho para comprar. Por isso, nas fazendas, os produtores de queijo ordenhavam as vacas e guardavam leite para que ele azedasse de um dia para o outro. Depois de azedo, o leite talhava, formando uma massa de proteína que se separava do soro. E, basicamente, é assim que ainda hoje em dia se faz um queijo de forma natural. Agora, você não precisa esperar um dia inteiro para comer um pedaço de queijo, já que atualmente existem diversas opções de queijos vegetais disponíveis no mercado. Pringles. Ah, não!
Você não queria esse item aqui, não é? Nem eu. Mas sim, cá está. As deliciosas batatinhas de tubo também estão nessa lista, infelizmente. Só para você ter ideia, uma vez a fabricante argumentou que sua produção de alimentos é feita com alto teor de processamento e baixo teor de batatas. Assim, ela foi constituída como uma empresa que não fabrica batatas, e sim as suas próprias Pringles. Tudo para evitar o pagamento de impostos. Afinal de contas, de batata mesmo, a Pringles só tem flocos. E o resto da composição das famosas batatinhas de luxo é feito de uma junção de arroz, trigo, milho e mistura para dar forma. Sucos. Pronto. Agora um monte de gente vai dizer que não quer mais fazer dieta, já que nem suco se salva. Calma, não é bem assim também. É claro que se você fizer um suco direto da própria fruta, como a laranja, por exemplo, ele não vai conter ingredientes duvidosos que você não conhece. Porém, para a produção de sucos de fruta, de caixinha ou garrafinha, que não são concentrados, acontecem as seguintes etapas. As frutas são cultivadas, obviamente, e são selecionadas as maduras e saudáveis para o suco. Depois, é feita uma ligeira pasteurização dessas frutas, para mantê-las frescas por mais tempo. Um processo que é bastante aceito, já que ajuda a manter os nutrientes naturais da fruta e preservando sua qualidade premium. Agora, se for um suco de fruta concentrado, as etapas se estendem um pouco mais. O suco é aquecido para evaporar a água, ou pode ser filtrado para depois ser concentrado por osmose inversa, que é um tipo de processamento para separar os fluidos contidos ali, para retirar os sais e as impurezas. Assim é que nascem os sucos das prateleiras. No concentrado, é só adicionar água e misturar para ter um suco de qualidade. Depois eles são envasados, de maneira que suas vitaminas e minerais sejam protegidos dos efeitos da luz, do ar e temperatura. Entretanto, em muitos casos, são inseridos elementos para aumentar a vida útil desses sucos, pois eles não vão durar semanas ou até meses por mágica ou por nossa força de vontade. Além disso, também há marcas que misturam xarope com uma quantidade bem inferior de suco de fruta, além de sódio, açúcar e mais outros ingredientes sintéticos. Marshmallows. Que essas delícias possuem um sabor altamente artificial, todo mundo sabe. Mas afinal, de que eles são feitos? As espuminhas macias e comestíveis, no início de sua produção, eram feitas à base de uma flor, que leva o mesmo nome. Porém, com o tempo, foram sendo adicionados outros ingredientes, também artificiais, e que são colocados ali para aumentar o prazo de validade, bem como para reforçar o gosto e o aroma. É o mesmo exemplo aplicado para fazer a gelatina, responsável por manter aquela textura leve e fofinha. Mas vale lembrar que a gelatina, por sua vez, é feita a partir da fervura de pele e resto de ossos de porcos e vacas, que sobram das indústrias de carne. Cogumelos enlatados. Talvez cogumelos enlatados para você sejam como o caviar do Zeca Pagodinho. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Mas, se algum dia você tiver a oportunidade de experimentar ou realmente procurar para comprar, é melhor, talvez, saber um pequeno detalhe antes. Diante de qualquer comida enlatada, industrializada, já precisamos ter os 2 pés atrás. E no caso dos cogumelos enlatados, é bom saber que eles possuem vermes, literalmente. A estimativa é que, para cada 100 gramas, são encontrados cerca de 20 vermes, que são essenciais para que o produto se mantenha conservado. E aí, bora experimentar uns vermezinhos? Pelo menos vai ser uma degustação consciente. Roupas de grife. Claro, não podemos generalizar.
Mas, de fato, existem várias empresas que produzem roupas de grife e que já foram acusadas de usarem trabalho escravo em seu processo produtivo. Não precisamos citar nomes. Certamente todo mundo conhece um ou outro exemplo, mas fica a dica de estarmos sempre atentos às questões legais em que se encontram as marcas, das quais você está comprando, já que elas podem estar envolvidas em algum escândalo do gênero. Consumir suas mercadorias pode ser uma forma de contribuir, ainda que bem indiretamente. Cerveja. A cerveja é fabricada há mais ou menos 7.000 anos. Então, não é nada estranho que suas formas de fabricação tenham sido mudadas ao longo do tempo. O processo de fabricação da cerveja moderna é bem simples. Primeiro a cevada é colhida, aquecida, seca e quebrada. Depois os grãos são triturados, fervidos e colocados em um recipiente de fermentação, que é quando a mágica acontece. A questão é que, depois da fermentação, muitas fábricas adicionam um ingrediente chamado isinglass, que é retirado da bexiga de peixes secos. Isso quer dizer que, basicamente, algumas cervejas contêm moderadas quantidades de xixi de peixe. Esse diferencial, inclusive, é o que faz a bebida parecer mais clara depois que a cevada se acomoda. Molho para saladas. Se você tem o costume de cozinhar seu próprio molho, esse item nem entra na sua lista pessoal. Mas se não, vamos ver o que realmente contém nos famosos molhinhos para salada industrializados. Dióxido de titânio. Esse é o nome do composto central. Ele é adicionado depois da mistura de todos os ingredientes típicos, a exemplo do mel, vinagre, ovos e sal. O dióxido de titânio é o que faz o molhinho ficar mais branco e também atua como conservante, ajudando a prolongar a vida do condimento. Além de estar presente em alimentos, esse composto químico também é muito usado na indústria farmacêutica, especialmente em filtros solares. Apesar de não parecer grande coisa, pesquisas afirmam que as pessoas ingerem até 1 trilhão de partículas de dióxido de titânio todos os dias. A questão é que ele pode causar problemas de digestão e vários outros problemas estomacais, fora os ainda não confirmados, mas que podem ter relação com a absorção dele. Carne embalada. Com certeza, você já olhou uma bandeja de carne embalada no mercado e achou a cor ou a textura um pouco suspeitas. Nesses casos, é comum que os supermercados peguem carnes velhas e insiram corantes para que elas fiquem bem vermelhinhas e com um aspecto de novas. Mas elas nem sempre são assim naturalmente, né? A indústria se refere a esse tipo de carne como carne magra e com textura fina. Apesar de parecer um nome sofisticado, podemos chamá-la simplesmente de iodo rosa. Essa carne magra é feita de pedaços de carne e aparas, que são expostas à amônia para eliminar as bactérias. O que nos faz pensar até que ponto a amônia é um risco para a nossa saúde, né? Se esse iodo rosa for processado de forma errada, podemos apresentar patógenos altamente prejudiciais. Em 2012, quando informações sobre o iodo rosa chegaram aos noticiários brasileiros, muitas empresas deixaram de usá-lo, principalmente nos hambúrgueres. O que mais assusta é que, ainda assim, as vendas de iodo rosa praticamente dobraram nos últimos anos. Comidas e maquiagens vermelhas. A cor carmim, vermelho, é um ingrediente produzido através do esmagamento de uma espécie de insetos chamado cochonilha. Para se obter 500 gramas desse corante, é preciso esmagar mais ou menos 70.000 desses insetos. Alimentos processados com sabor de morango, frutas vermelhas ou tutti-frutti, por exemplo, geralmente contêm carmim. Já os cosméticos, como blushes, batons, sombras vermelhas e rosas,
também podem conter o mesmo carmim. Para saber se os produtos que você consome possuem carmim, é só olhar a lista de ingredientes. Provavelmente ele estará listado como carmim, carmine, corante vermelho natural ou cochonilha. Se agora você ficou com nojinho ou com dó dos insetos, existem alternativas, como o corante de beterraba para os alimentos. E no caso das maquiagens, muitas marcas aboliram o carmim, adotando outras opções. Por isso, é preciso checar os rótulos. Salaminho. O famoso salaminho. Acompanhamento tão comum pelos apreciadores de cerveja. Entra nessa lista. Entra tranquilamente. Isso porque ele contém mofo. Pois é, mofo. Falando assim, a gente até assusta, né? De forma geral, o mofo é tóxico e pode produzir substâncias hepatotóxicas, que causam danos ao fígado, nefrotóxicas, que causam danos aos rins, e até cancerígenas, que podem vir a causar câncer. O salaminho é uma charcutaria, um embutido, que possui mofo branco e liso, geralmente inofensivo à saúde. Mas se você ver qualquer alteração nesta camada branca, como filamentos, pelos, ou se estiver com aspecto pegajoso, o mofo precisa ser removido e todo o ambiente onde estava limpo. Na Europa, em muitos países, os produtos como mofo são bastante apreciados. Mas esses são países com tradição e excelência na manufatura artesanal. Aqui, pelas terras brasileiras, geralmente, esses produtos são industrializados, tratados com aditivos e maturados por pouco tempo, ou são muito rústicos e com pouco controle higiênico, o que nos faz pensar duas vezes antes de apreciar essas delicinhas e até querer procurar umas dicas de aperitivos bem apetitosos na internet. Bom, ficamos por aqui. Vocês já sabiam desses segredinhos escondidos em alimentos que podemos considerar tão comuns? Conhecem outros produtos que deveriam estar nessa lista e o porquê? Então comenta aí com a gente. Não esquece de dar seu like e aproveitar para compartilhar essas curiosidades com um amigo. Um grande abraço. Tchau. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Bem interessante, né? Bem interessante. Eu gostei, viu, pessoal? Eu acredito. Bom, se vocês gostaram do vídeo, olha, não esquece de deixar um joinha aí, tá? E eu vou ficando por aqui. E quem não se inscreveu, se inscrevam aí no meu canal, ok? Tchau, tchau. Beijinho. Bye, bye.